Então, pessoal, vamos continuar nossa aula, né? Nós vimos anteriormente algumas informações sobre o rendimento em trafos trifásicos e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da sobrecarga, né? Qual é a capacidade de sobrecarga de um transformador? E aqui, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Existe um erro muito grande com relação a essa questão de sobrecarga, né? Levando em consideração a NBR 5356, né? O módulo 7 dela de 2017, que é uma NBR que fala sobre os transformadores que são refrigerados a óleo. Aqui eu vou falar uma característica do refrigerado a óleo, em que ele diz o seguinte: é uma concessionária que admite em qualquer situação a perda de vida adicional não poderá passar de 0,25% e que tem seu transformador de 55, ou seja, o que está dizendo aqui, pessoal? Nós temos aqui um transformador em que ele está funcionando normalmente com temperatura de 55 graus centígrados ONAN, ou seja, ele é um transformador a óleo com refrigeração natural, e está operando ali a 30% de sua carga, com uma temperatura ambiente de 30 graus. 55 é a temperatura no seu núcleo, no seu transformador, tá? Aí o que acontece? Do nada, ele está 70% da sua carga, do nada ele sofre uma sobrecarga, né? E o que quer dizer? A sobrecarga pode ser o equipamento que esteja entrando e tudo mais, a demanda aumentou repentinamente, e isso vai durar por um tempo. Só que, pessoal, eu não posso colocar isso por uma duração de qualquer forma. O que o pessoal fala? Ah, não, o transformador ele admite até 20% de sobrecarga. E a pessoa acha que esses 20% de sobrecarga é pro resto da vida dele. Ah, não, 20% de sobrecarga aí vai ficar ali 2 dias, 3 dias funcionando. A 20% de sobrecarga tá tudo bem, tá tudo dentro da norma. Tá errado isso, tá? Ela tem faixas de sobrecarga dependendo com qual é a intensidade dessa sobrecarga, ou seja, um transformador a óleo em que a sua sobrecarga for de 200% a potência nominal, ou seja, for 2 vezes a potência nominal, ele pode estar submetido a esse tipo de condicionamento por até meia hora. Não quer dizer que ele vai suportar, tá, pessoal? Ele pode estar admitido, mas pode ser que o transformador não aguente e ele venha a danificar. Mas assim, existe um tempo de acordo com a quantidade de porcentagem excedente que ele está de sobrecarga. Por exemplo, 196% a nominal, nós vamos admitir isso até 1 hora. E se a sobrecarga for de 50% a nominal, ele pode aguentar por até 3 horas. E se a sobrecarga for de 35% a nominal, ele vai aguentar por até 8 horas, tá bom, pessoal? Então esses são os valores ali que o transformador vai suportar. Não quer dizer que ele está em sobrecarga, ele pode ser mantido em sobrecarga. Na maioria dos casos, dependendo do transformador, da potência desse transformador, e se ele for a seco, é pior ainda, tá, pessoal? O transformador a seco, ele tem ali a troca. Então, quando eu aumento a sobrecarga, eu aumento a temperatura, ele pode vir a danificar devido a essa sobrecarga por um tempo indeterminado, por um tempo maior, excedente às suas características técnicas e construtivas. Então, neste caso, eu estou falando de um transformador a óleo, que é o que está na norma. E ele já coloca essas características aqui de tempo por sobrecarga. E assim, como eu falei, algumas indústrias, elas adotam um limite de sobrecarga, pessoal, nominal, e nem chega a ser sobrecarga. Algumas indústrias, elas trabalham com transformadores de backup. E o que acontece? Quando o transformador ele começa a ter quase 90% de sua nominal, ou desliga esse transformador, ou eu começo a jogar essa carga excedente para outro transformador. Proteger o equipamento ou transformador, já que são transformadores que trabalham com 5.000 kVA, né, de 5 mega, 3 mega, e são transformadores de alta potência. Então, esses transformadores eles exigem um certo cuidado, já que eles não são mais ONAN, eles já são ONAF. O que quer dizer ONAF? Que ele é a óleo natural, porém ele tem a sua refrigeração
forçada. Além de ter o óleo circulando nele, eu tenho ali uma refrigeração, eu tenho um exaustor ou outro equipamento que vai forçar essa troca de calor. Tá bom, pessoal? Então, olha só, é muito complicado trabalhar com sobrecarga. Eu, dos meus projetos, eu não gosto de admitir a sobrecarga, porque qualquer sobrecarga você está colocando o seu equipamento ao estresse. E nem todos os clientes, nem todas as plantas industriais ou plantas elétricas, elas têm um certo conhecimento técnico, os gestores, para entender que uma sobrecarga no transformador está diminuindo a vida útil dele. E com isso está começando a criar ruídos e danos dentro da instalação. Então, assim, dessa forma, tem os limites de sobrecargas aceitáveis pelas normas. Porém, é um transformador a seco. Eu não gosto de deixar sobrecarga. Claro que uma hora ou outra, quando nós estamos utilizando demanda, pode vir a ter uma sobrecarga, né? Vamos supor que todas as cargas trabalhem ao mesmo tempo. Só que se o meu disjuntor, se meu dispositivo de proteção não estiver bem definido e trabalhando ali tanto a parte termomagnética, né, que é a parte térmica dele, que realmente vai atender a sobrecarga, não tiver definido ali numa potência menor que o transformador, ele vai deixar passar, deixar fluir essa corrente e pode não danificar o transformador na sobrecarga, mas vai danificar os alimentadores, o barramento e tudo que vem ajusante ali do meu transformador, seja abaixo do meu transformador no que diz respeito ao diagrama unifilar. Então, assim, eu deixo bem... eu trabalho bastante esse item nessa aula, que é porque vocês tomarem muito cuidado, principalmente se vocês forem projetistas, para deixar essa sobrecarga o mínimo possível, a possibilidade de se haver essa sobrecarga, tá bom? Já que nós temos aí uma grande perda útil nos nossos equipamentos, tá? Outra coisa, essa sobrecarga, ela tem também grande conexão com a temperatura. O que acontece, pessoal? Conforme eu aumento a temperatura dentro de um equipamento desse que trabalha com materiais ferromagnéticos, eu tenho a saturação do material ferromagnético mais rápido. E se eu saturo o material mais rápido ou em um nível de corrente mais baixo, já que ele está saturando mais rápido, ele baixa essa corrente de saturação, eu já começo a trabalhar com equipamento saturado. O equipamento saturado, basicamente, a energia excedente da saturação lhe transforma em calor. Então, vira uma reação em cadeia e isso pode vir a danificar ou causar um princípio de incêndio, tá bom? E além de gerar surtos, né? Se ocorrer um incêndio, gera um surto na sua instalação, ocorre um curto-circuito, gera um surto e teus equipamentos ajusantes abaixo podem não estar devidamente protegidos com DPS ou um aterramento bem feito, já que o DPS depende intrinsecamente do aterramento, e aí eu vou ter outros danos, que é um efeito colateral na minha instalação elétrica, né? Eu vou queimar principalmente equipamentos sofisticados, né? Equipamentos que trabalham com placas e microcontroladores, e também nós podemos queimar aí as lâmpadas LEDs ou esses tipos de equipamentos mais sensíveis a surtos de tensão, certo, pessoal? Então, assim, resumindo, sobrecarga, ela pode acontecer? Pode, mas ela deve acontecer? Não. Ela pode acontecer, mas ela não deve acontecer, tá? Pode ser que ela aconteça, mas a gente tem que fazer o máximo possível para que ela não ocorra. E assim eu mantenho sempre minha instalação trabalhando a níveis aceitáveis. Se por um acaso exceder e desligar, é porque eu tenho que rever a minha instalação elétrica e ver o que está consumindo em demasia, o que está sendo consumido a mais do que foi planejado, tá bom, pessoal? Então é muito interessante a gente tomar muito cuidado com isso daí. Alguns itens como esses ficam assim no conhecimento popular, não, 120%, 120%, só que se eu manter 120% por 1, 2, 3 dias, eu já estou tendo muitas perdas, tá? E eu vou aumentar ali as perdas no cobre e no ferro. Beleza, pessoal? Então até a próxima aula e tomem muito cuidado, assim, criem essa filosofia, né? Eu chamo de filosofia porque justamente é uma forma de pensar em segurança e sustentabilidade no que diz respeito à instalação elétrica. Beleza? E até a próxima aula.